Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial. Claro, primeiramente, tem que agradecer a todos vocês pela audiência, aos nossos patrocinadores e dizer que a gente está aqui na Band TV, mas também no YouTube. Tecla no sininho, se inscreve para ter acesso a todo o ambiente empresarial. E onde estamos? Aqui no Sinai Cimatec, para poder cobrir, Seminário Imobiliário Salvador 2025, um evento do Cresce Bahia, que é o Corretores de Imóveis e que traz assim muitos palestrantes top da galáxia para poder falar muita coisa interessante para todos nós que militamos dentro do mercado imobiliário, inteligência artificial, como vender mais, a saúde mental, tudo isso vai ser conversado aqui no nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Olá, gente, aqui o Band Empresarial, tendo o prazer agora, lógico, de conversar com o grande anfitrião desse seminário imobiliário que está maravilhoso. Nosso presidente do Cresce, o amigo do Band Empresarial, Nilson Araújo. Nilson, mais uma vez lhe dou primeiro parabéns por um evento desse, lotado, conteúdo maravilhoso das palestras e evidentemente que isso dá um trabalho de equipe, de todo mundo que participando disso. Mas prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Prazer é todo nosso, como nós estamos no turno matutino, bom dia, com alegria, muito feliz com o resultado que nós obtivemos neste evento ontem, casa cheia, hoje também, e você foi preciso, porque a equipe procurou ser primorosa no conteúdo aplicável ao dia a dia do segmento imobiliário. Por essa razão, eu quero parabenizar todos os participantes, colegas, pelo prestígio e pela percepção da importância do evento. Nilson, e o que eu percebi aqui andando um pouco é que está vindo corretor e pessoas que militam no mercado imobiliário, não só os corretores, isso é muito importante, mas da Bahia como um todo. Como é que está como é que sente o presidente desse trabalho de formiguinha que foi visitando, que eu vejo o seu trabalho intenso nisso e poder trazer para um seminário os corretores do Brasil todo? Extremamente feliz com as principais organizações do segmento imobiliário. FEComércio, Secov, o Kelso Fernandes acabou de intermediar, Alexandre Landim, quanta surpresa boa, Sinduscom, Ademe, Marcos Melo veio substituindo o Cláudio Cunha, que estava envolvido já em outros compromissos. Gente, e o bom, Azevedo, mais de 17 estados nós já contabilizamos de colegas que vieram de seus regionais para colherem esta riqueza disponibilizada pelo Seminário Imobiliário 2025. Me fala um pouquinho, estamos chegando... A propósito, pois não? O presidente João Teodoro esteve ontem aqui conosco, nosso querido presidente Mor. José Augusto Viana Neto, vários conselheiros, Tibério Benevides, a nova presidente do Cresce de Pernambuco. Depois de um tempão, né? Infelizmente, pelo passamento do irmão Francisco Monteiro. Mas a Zélia, previdentemente, aqui se solidarizando com o nosso evento também. E, presidente, me diz o seguinte, chegando ao final do ano, muitas conquistas aí também, mas muitos desafios. Me conta um pouquinho dessa militância que você tem feito, como é que você tem visto aí esse ano de 2025 para a categoria do corretor de imóveis? Não posso me queixar, só agradecer a Deus pelas conquistas. Ontem aproveitamos e fizemos um treinamento dos nossos novos e atuais delegados e subdelegados de vários municípios. Antes nós dispunhamos de 12 delegacias regionais. Hoje, com uma sacada que nós tivemos num outro regional, conseguimos duplicar. Hoje nós estamos com 24, sendo que 12 delegados municipais e subdelegados. E o Anderson Pina vem coordenando um trabalho junto à CEDIC, que é a Comissão de Defesa dos Interesses dos Corretores de Imóveis, e fomos contemplados com a notícia do nosso delegado Fábio Braga, de Santo Antônio de Jesus, de uma lei levada à discussão, aprovada e sancionada pelo prefeito
de Santo Antônio de Jesus, onde delibera acerca da prioridade no atendimento em órgãos públicos, cartório de notas e registros aos corretores de imóveis. E, por sua vez, isto influenciou outros regionais, outros municípios, e já em curso novos projetos. Fato é que, aos poucos, a sociedade entende a importância do corretor de imóveis. O segmento não comporta mais amadores. Concordo plenamente com isso, é uma briga que a gente vem tendo há muito tempo nesse sentido. Eu, quando aqui trouxe a Remax, né, para o Brasil e percebendo claramente que existia aí uma lacuna muito grande entre essa vontade, mas o que percebo também hoje, Nilson, e aí vai muito do trabalho que o CRES tem desenvolvido, é na melhoria da qualidade dos corretores de imóveis, ou seja, não ingressam mais no mercado da corretagem de imóveis apenas como antes se falava, maculamente, como se dizia, de que entrou porque não deu certo nisso, não deu certo naquilo. Não, pessoas jovens garotos entrando, entendendo que essa vai ser a carreira dele e com qualificação, formado inclusive em outros segmentos e que de alguma forma abraçando esse rico mundo do corretor de imóveis. Isso nos deixa muito felizes, né, Nilson? Você, então, presidindo essa entidade tão famosa. Por tudo que você colocou aqui, hoje nós perseguimos um único item do Código de Ética Profissional: considerar a profissão como o mais alto título de honra. Boa. Ninguém nos obrigou a ser corretores de imóveis. E nós lidamos com uma área que carece do comprometimento destes profissionais, corretores de imóveis, na solução dos problemas que muitas vezes redundam em sonhos realizados. Verdade. E a tese, Nilson, de que o corretor de imóveis ele se vê obrigado, ou melhor dizendo, será obrigado a ter dentro das escrituras de transferência de imóveis sempre uma assinatura de corretor de imóveis, como existe inclusive fora daqui do Brasil. Como está isso, Nilson? Porque eu vejo que é um pleito tão importante que a gente deve continuar lutando de muito forte para que a gente consiga alcançar isso, não? Jogo aberto. Quem me conhece sabe da minha tônica. Não discuto política, não discuto futebol, não discuto religião. Boa. Eu tenho as minhas percepções e lutamos. Aqui no Brasil, nós já obtivemos algumas conquistas nesse sentido. 4 ou 5 estados já têm essa prerrogativa mediante lei própria, estadual. E, infelizmente, em nível nacional, nós superamos todos os óbices e no momento de ir à sanção presidencial, infelizmente, foi no momento que o presidente da República atual, à época, estava envolvido num turbilhão de problemas e denegou. E há um entendimento da inconstitucionalidade deste anseio da categoria. Mas a luta continua. Por isso que nós criamos aqui na Bahia o CEDIC, que é a Comissão de Defesa dos Interesses dos Corretores de Imóveis, e estamos avançando porque, de maneira subliminar, nós estamos conseguindo conduzir e obter a receptividade dos meios. Aqui, aproveitando e registrar os nossos encômios, a Conceição Gaspar, do 12º Ofício, e outros cartórios de registros, que têm sido muito receptivos às necessidades de observância no trato da atividade do corretor de imóveis. E aí vem um detalhe que você lembra muito bem do cartório, e eu achei assim fantástico, a conta Scroll, onde você já deixa a conta notarial ali, ou seja, sempre havia uma grande dúvida, né, presidente? Quem faz primeiro o depósito, se assina a escritura ou faz o depósito na mão de quem está vendendo o imóvel? E hoje fica sobre a tutela, digamos assim, sobre a guarda do cartório de notas e é assim, efetivado realmente o negócio feito, ela faz a transferência do recurso. Eu achei isso fantástico, que mostra mais uma vez o entendimento, inclusive, que os cartórios estão tendo do que é a profissão e do que milita nesse dia a dia, né? Como bem pontuou, do ponto de vista fantástico, o CRES não podia agir de maneira diferente. E
promovemos uma live esta semana recente agora com uma notária do cartório de Ilhéus, onde ela participou da discussão e dos resultados positivos deste procedimento que vem gerar equilíbrio e segurança jurídica para a sociedade. Presidente, muito obrigado por mais uma vez sua participação, lhe desejar aí muito mais sucesso no que você alcança e almeja, porque faz com um voluntarismo impressionante em relação a isso e que Deus o conduza a mais e mais conquistas dentro da nossa categoria do corretor de imóveis. Aproveitando a deixa, agradecer porque um programa com audiência que vem alcançando e a sua equipe tem promovido, o Cresce realmente se queda aqui a dizer que esperamos continuar contando com esse prestimoso apoio. Pode ter certeza, presidente. Band Empresarial aqui no Seminário Imobiliário 2025, promovido pelo Cresce Bahia. E aí a gente tem o prazer de conversar com as pessoas que nos antenam, que nos provocam, trazendo uma coisa que eu brinco sempre dizendo o seguinte: não é que a inovação vai tirar o trabalho de alguém. Agora, alguém que não usar a inovação vai sim perder o espaço para aquele que usa. E para isso a gente vai falar aqui agora com Jota Batista, esse cara que está fazendo uma revolução no mercado imobiliário aqui, conversando sempre através do seu podcast e, é claro, com o chimarrão na mão. Prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Muito obrigado pelo esse bate-papo aqui, também por todo o movimento que você faz no mercado, não só falando, mas investindo também e tornando esse mercado um mercado melhor. Obrigado. Prazer pela conversa. Vamos aqui falar sobre exatamente, em primeiro lugar, sobre essa questão que tá um terror. Inteligência artificial. Como é que você está vendo isso? Você que sempre militou muito, montou startup, fez isso, fez aquilo. Como é que você está vendo essa chegada da inteligência artificial dentro, principalmente para a categoria do corretor de imóveis? Boa. A inteligência artificial, assim como qualquer tecnologia, né, por mais que a inteligência artificial não seja apenas uma tecnologia, ela é basicamente uma mudança de era, né? Muito comparado ao que foi a internet, o que foi a energia elétrica. Ela vai mudar basicamente tudo que a gente faz, já está mudando, mas eu vejo que o profissional imobiliário, como aconteceu nos últimos anos também, que teve que se adaptar às mudanças, esse é o melhor momento, na verdade, do corretor de imóveis, porque é o momento em que ele é o profissional protagonista do mercado. Todo mundo dizia que o corretor ia ser substituído. O corretor já foi substituído muitas vezes, já, né? Mas no final do dia ele parece que se eleva cada vez mais, né? Então, nesse momento em que o profissional ele é um protagonista do mercado, vem uma possibilidade em forma de várias ferramentas, que são as ferramentas de inteligência artificiais, que transformam ele ainda mais num profissional mais produtivo, mais super poderoso. Eu sempre sou muito positivo assim, com as inovações. Eu acho que agora é o melhor momento tecnológico assim, da história do corretor, onde ele vai conseguir melhorar as valências dele. O corretor bom vai ficar ainda melhor. Claro que, como você bem falou, né? A tecnologia não substitui ninguém, mas quem deixa de usá-la acaba sendo substituído por quem usa. Isso. E eu acho que agora é aquele momento de descolar realmente o bom profissional vai ficar ainda melhor. Perfeito. E o que é que você cita um ou outro aí, Jota, que você tem visto, que eu acho que é um cuidado que o corretor de imóvel tem que fazer de imediato para que ele possa, de alguma forma, se ambientar com tudo isso que está acontecendo? Perfeito. Acho que o primeiro ponto, eu brinco assim de sempre, acho que a gente tem que se jogar na piscina, né? Porque não adianta querer aprender a nadar apenas vendo vídeo ou lendo coisas sobre natação. Você tem que pular na piscina. E a inteligência artificial acho que é um dos melhores cases que a gente aprende usando ela. Perfeito. Conversando, interagindo. Acho que o primeiro ponto é o corretor tirar esse medo de desmistificar, de que, será que ela vai me substituir ou não vai? É usar, testar. E principalmente, porque ela te treina a saber perguntar melhor também. Que acho que uma das principais características do corretor é ele saber fazer as perguntas certas para o cliente. E a inteligência artificial, ela dá boas respostas para todo mundo, mas as melhores respostas são para quem pergunta melhor. Eu acho que o profissional ele precisa se antenar muito em como perguntar melhor, que naturalmente até para o seu trabalho no dia a dia ele vai melhorar isso. E aí são várias ferramentas que... Eu acho um link interessante que você cita aí. Acabou acontecendo em minha vida e que, digamos assim, não foi uma coisa tão bem planejada, mas acabou acontecendo e eu, a partir do momento que aconteceu, parti para poder planejá-la de maneira melhor, que é a junção entre a comunicação, como você está dizendo hoje. Hoje todo mundo acessa um celular, todo mundo hoje tem a sua TV, todo mundo tem seu canal, enfim, mas precisa perder essa inibição
precisa se jogar nesse propósito e, evidentemente, a tecnologia vai estar ajudando em tudo isso, né? Por favor. E tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que a gente vive hoje pela primeira vez uma era onde a gente está com duas realidades cruzadas, né? A realidade digital e a realidade física. Antigamente, poucas pessoas tinham ali o seu perfil digital e tava tudo bem. Hoje em dia é quase que inevitável ter. E a gente, digitalmente e fisicamente, somos a mesma pessoa. E eu acho que o corretor, nós como um todo, assim, a gente tem que entender o papel de cada realidade, né? Quando a gente fala do online, a gente fala de escala, de distribuição. Então, antes a gente fazia uma comunicação, a gente tinha que reunir 1000 pessoas, como aqui, para comunicar. Agora a gente faz um story, né? Faz um patrocinado, a gente escala. Então, a tecnologia como um todo, ela dá mais voz. Enquanto isso, o offline ele é tão importante quanto, porque é no offline onde a gente tem a profundidade, a experiência. E eu acho que esse momento é muito interessante, e aí inteligência artificial ou qualquer ferramenta tecnológica, é que é o momento do ser humano até ficar mais humano, porque a gente quer profundidade, a gente quer experiência. E muito profissional imobiliário que eu vejo que está se aventurando agora na comunicação digital, né, que é super importante, como a gente falou, essa realidade, acaba às vezes esquecendo um pouco do quanto o offline também é importante. Verdade. O básico bem feito, né, aquele feijão com arroz, hoje ele é ainda mais importante do que antes, porque não basta ser bom, tem que parecer ser bom, mas se eu não entrego uma boa experiência, no final do dia eu sou esquecido muito rápido, porque é muita informação acontecendo, né? E eu digo muito que não adianta a gente se vender de uma forma e que, na verdade, vai ser só um palco, e que os bastidores você não não entregue aquilo que você vendeu lá no palco. Então, é necessário, sem dúvida nenhuma, conteúdo, preparo, para que a pessoa possa chegar e de frente para esse cliente que foi gerado por diversas formas de inteligência artificial, porque você não vai ficar mostrando o celular naquele momento de fechamento de uma venda, de um negócio muito grande. Então, eu acho isso super importante, Jota, e espero que você consiga levar isso cada vez mais longe. Você já está fazendo um trabalho maravilhoso para o Brasil. Você está com um podcast, me fala um pouquinho sobre esse podcast. O PropTalks é um projeto que eu tenho junto com o Gustavo Zanotto, que é o meu sócio nesse canal. Meu amigo Gustavo Zanotto, não acredito. Eu brinco, ele é um dos gurus do mercado imobiliário, fica bravo comigo. Mas nós criamos esse podcast em 2022. Ele tinha um café imobiliário. Tinha um café, não é? Os primeiros caras a fazer conteúdo do mercado imobiliário. E a gente criou o podcast justamente para trazer provocações de temas em que o mercado imobiliário demorava normalmente para discutir. Para teres uma ideia, em 2021, o nosso episódio falava de tokenização e blockchain, e nós fizemos um evento, o PropTalks realizou 3 eventos a cada ano. O primeiro evento era falando só de blockchain e tokenização há 3 anos atrás. Então a gente sempre quis antecipar, e o PropTalks é isso. Esse ano a gente deixou um pouco em stand-by as gravações, mas permanecemos, né, reverberando o conteúdo. Tem mais de 100 episódios lá, tem muita coisa legal. A gente sempre fazendo esse cruzamento entre a inovação e a tradição. É porque eu falo muito de inovação, de tecnologia, mas eu sou um cara vintage. O vintage está na moda, eu sou um cara vintage, eu gosto de coisa clássica também, tradicional. Eu acho que esse é o cruzamento. E o mercado imobiliário é um mercado físico. A gente deveria e pode dar aula de experiência usando a tecnologia. Eu acho que é um momento para mim é muito importante do mercado agora. É isso aí, gente. E aí? Conteúdo, formação, Seminário Imobiliário 2025, Band Empresarial aqui, direto do Senai Cimatec. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Gostando? Muita coisa bacana, né? Mercado imobiliário é para você, é para o corretor, é para o arquiteto, é para todo mundo. Então fique com a gente que vai ter muito mais entrevistas legal. Eu sou Azevedo Filho. Estamos de volta aqui, falando que era rapidinho, mas tem muita coisa bacana para se assistir aqui no Band Empresarial, direto do Seminário Imobiliário. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Band Empresarial, aqui conversando agora com um dos palestrantes que causou um rebuliço aí dentro lá da plateia. Carlos Bonfim, diretor da Cimatec, gerente do Cimatec da área de IST, perfeito? E também doutor em arquitetura. Carlos, prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Prazer. Muito prazer. Me fala um pouquinho, você que causou aí algumas provocações, reflexões aí no plenário, me conta um pouquinho sobre o tema de sua palestra. Bom, hoje, complementando a experiência do seminário do ano passado,
que eu falei sobre transformação digital, hoje eu vim falar sobre a geração Z e os impactos dessa geração para o mercado imobiliário. Pensando aí como o comportamento dessa geração também acaba gerando tendências e uma preocupação de melhorar a comunicação, de ser mais assertivo, de se aproximar de forma mais, como é que eu posso dizer, contundente a esse grupo tão especial que tem percepções, né? São nativos digitais e tem percepções da vida um pouco diferente dos outros grupos, das outras gerações. Diga aí uma diferença. A gente tem, eu me coloco eu sou quase baby boomer, viu? Eu sou quase baby boomer, eu sou de 65, então, mas fala assim o que é que você vê nas principais diferenças, Carlos, entre a geração Z e, por exemplo, a geração mais Y, mais recente aí que está acontecendo. Bom, eu acho que a diferença em relação, por exemplo, ao comportamento com o trabalho, na geração Z ela tem uma preocupação maior com qualidade de vida e a geração Y é uma geração de performance, de desempenho. Perfeito. Então a geração Y está lá preocupada em performar e os Y eles querem, a geração Z ela quer qualidade de vida. Então, certamente eles não vão ter tanto comprometimento com os horários, né? Eles vão achar rotinas exaustivas. Então, eles precisam ter também uma certa dinâmica. O trabalho remoto acaba sendo mais atraente, Verdade. porque com o trabalho remoto eles conseguem desenvolver outras atividades mais simples. Está um horário mais flexível de alguma forma, né? Exato. E transitando pelo mundo todo, isso que eu acho muito engraçado, né? Exato. Hoje está uma procura muito grande, chamado nômade digital, né? Sim. Que ele está em qualquer lugar, em qualquer canto do mundo. Mas em relação ao trato do imóvel, como é que essa geração tem encarado isso? Em relação ao imóvel, primeiro existe um mito, assim, de que a geração Z não tem tanto interesse em comprar um imóvel, em adquirir um imóvel. E o que as pesquisas mostram não é exatamente isso. Eles têm interesse sim, talvez não estejam na linha do tempo da geração da performance. A geração da performance queria logo se formar e já comprar um imóvel. Eles não, eles querem experienciar. Então, para eles é interessante, por exemplo, começar com aluguel, tem a questão do co-living, né? Eles querem viajar, querem ter experiências antes de assumir um compromisso. Eles sentem que o imóvel é algo que deve acontecer no momento onde eles vão ter uma estabilidade profissional, financeira. Então, essa preocupação acaba sendo um pouco diferente da geração Y. Perfeito. E aí, eu tenho provocado muitos incorporadores para poder produzir os seus bens, ou seja, as suas construções que vão ser feitas, em função um pouquinho mais nichado, inclusive pensando nessa geração, né? Ou seja, não dá para ter essa geração, talvez não se preocupe tanto com aqueles mega empreendimentos, apartamentos gigantescos, eles são mais minimalistas, né? Gostam das coisas mais práticas e de uso, não? Perfeito. E de qualquer forma também a gente tem um passivo construído, edificado, né? Então que acaba de alguma forma também sendo comercializado. Verdade. Então você tem espaço para os públicos assumirem e incorporarem aquilo que é mais interessante para o desejo de cada um. Eu penso que esses estudos de mercado precisam também ficar atentos a regiões onde são mais atrativas e que têm essa característica para esse público, porque eles não estão preocupados apenas com o imóvel, eles estão preocupados com a questão da mobilidade, então de você ter um tempo reduzido para você ir ao trabalho, você ter um supermercado próximo, coisas que de alguma forma as gerações anteriores não se preocupariam tanto porque utilizariam o automóvel para se deslocar. Para eles que têm um pensamento mais sustentável, se eles puderem fazer as coisas andando, isso tem mais um propósito com o meio ambiente e eles acham isso muito mais valoroso. E aí é que eu pergunto para você e provoco você. Vocês estão vendo o sucesso que está acontecendo desses smart que estão sendo colocados agora, os apartamentos smart, ou seja, inteligentes, e os apartamentos também, os house que estão sendo colocados, esses apartamentos single, quarto e sala, muito bem localizados, em bairros sempre maravilhosos. Então, isso vende bem, porque permite tudo isso que você está dizendo, né, Carlos? Ou seja, mobilidade, centro, de alguma forma andar, fazer tudo a pé, ter ali seu centro de lazer, seu centro de compras, tudo muito próximo desse ambiente, né? Perfeito. E é curioso porque a gente viu muitos empreendimentos que têm incorporado centros empresariais e que você tem a possibilidade de morar e trabalhar e tal, mas é curioso porque eles não performam tão bem quanto os smarts, que o edifício por si só, ele tem lá um espaço compartilhado para o coworking, mas ele não necessariamente tem ali o lugar que você trabalha. Você faz as coisas caminhando, se aproxima, você tem a possibilidade de ter uma experiência urbana e não fica apenas dentro do próprio edifício. Carlos,
obrigado demais pela participação, também. parabéns pela palestra e com certeza vamos se ver muito mais aí, Com principalmente certeza. você estando numa área tão maravilhosa que é o Sinais Cimatec. Quem não conhece, venha para cá conhecer, que é maravilhoso esse ambiente daqui. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. Band Empresarial aqui no Seminário Imobiliário 2025. E agora me chamou muita atenção, visitando lá os vários expositores que tem aqui no evento, me chamou a atenção a Buildup. E aqui trago logo de pronto o seu sócio fundador, Maurício Fezenburg. Maurício, bem-vindo ao nosso Band Empresarial. Caramba, que legal a proposta da Buildup. Explica aí para o nosso telespectador o que é que ela vem buscando revolucionar o mercado imobiliário. A Buildup, ela visa transformar o mercado imobiliário através da tecnologia. Então, hoje a gente desenvolve, através de modelagem algorítmica e inteligência artificial, estudos de viabilidade extremamente avançados, com predição de custo, com predição de preço de mercado, com o objetivo de dar para o empreendedor imobiliário, para a pessoa que trabalha com desenvolvimento imobiliário, para o terrenista, a segurança de que é viável o empreendimento, de quais são as possibilidades daquele terreno, daquele negócio. Então, a Buildup vem fazendo isso através do serviço de consultoria e também tem desenvolvido, a partir dessa tecnologia, uma série de aplicações voltadas para o público de corretores de imóveis. Hoje, por exemplo, aqui no mercado imobiliário, a gente está lançando o Avalimob, que é o nosso aplicativo destinado para o corretor fazer o gerenciamento dos seus leads e ter acesso às predições de preço de mercado para que ele possa balizar suas avaliações, negociar com seus clientes. Ah, que bacana! Então, tá vendo? é muito, muito interessante. Então, a gente tem uma série de outros produtos também vinculados a essa tecnologia Buildup. Que sai da Buildup. Então quer dizer o seguinte, eu tenho um terreno, eu quero saber a que vocação esse terreno vai dar, se ele vai ser um melhor enquadrado num 2 quartos, num 3 quartos, qual é o público que compra melhor aquilo, enfim, tamanho para poder não deixar, como a gente brinca no mercado, deixar dinheiro na mesa, né? Se a gente amplia demais ou faz ele menor, enfim, se propõe a isso tudo. Exatamente, porque tipicamente em viabilidade você escolhe um cenário e você estabelece uma visão para esse cenário específico. Só que a gente não sabe, como nas decisões da vida, né, se aquele cenário seria o melhor cenário. Então, a grande revolução que a tecnologia nos permite é que, ao invés de nos debruçarmos em um cenário e avaliar custo, preço, venda nesse cenário, a gente pode simplesmente pensar centenas de milhares de cenários. Então, numa consultoria de viabilidade da Buildup, você vai ter lá 200 mil cenários paralelos, todos com custo, com o volume de concreto, com a área de forma, com todas as informações e com os preços de venda. E aí você pode comparar esses cenários e escolher efetivamente o que é mais rentável, Perfeito. o que é melhor, o que é mais viável. Então, a tecnologia nos permite, ao invés de imergir em um cenário apenas, a gente visualizar vários cenários em paralelo e aí sim escolher com segurança o que é melhor. Gente, isso aqui brinca comigo de maneira... Eu levo de vez em quando o senhor chamar 6 meses, ele, cara, tá dizendo que faz isso em 15 dias. Então, brincadeiras à parte, mas é maravilhoso. Eu acho que eu estou dizendo o tempo todo. Tecnologia tem que ser avançada. E para concluir, Maurício, quer dizer que você está mostrando aqui para o corretor de imóvel, então deixa de ter aquele empirismo, o corretor dizer, eu acho que meu apartamento, o vendedor, vale tanto. Eu sei como corretor de imóvel chega lá e diz, não, meu amigo, não vale porque é isso e aquilo, assim. Exatamente, é uma ferramenta que vai ajudar o corretor a ancorar o cliente numa referência de mercado real. Porque muitas vezes o que acontece é que o cliente final ele não tem a percepção do valor, nem tem essa obrigação. Então ele acha que o apartamento dele vale 900 mil, vale 700 mil, e na verdade pode valer menos. Então, através dessa referência, através dos dados, o corretor vai mostrar a qualificação, o entendimento dele e vai mostrar para o cliente qual é a realidade de mercado e a partir daí criar, balizar a formação do preço de venda. Maurício, desejar muito boa sorte, que você mostre isso para muita gente, pode ter certeza. Ele ia falar um negócio aqui, mas a gente vem aqui com porque ele já está desenvolvendo algo acima disso, que é a Buildup Capital. Então, calma que a gente chega lá. Azevedo Filho aqui direto do nosso Seminário Imobiliário 2025. Fique com a gente. Pois é aí, gostaram? Muita coisa bacana, né? Pois é, o mercado imobiliário não está envolvendo só corretor, não está envolvendo só incorporador, consultor. Todos nós que somos empresários ou que somos militantes dessa área, compramos ou vendemos imóveis, temos que conhecer tudo isso que foi dito aqui. Então não esqueça, sábado que vem a gente está de volta com mais Band Empresarial, trazendo para vocês esse ambiente fantástico que movimenta tanto a nossa economia. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.